Muito bem, gente. Vamos continuar com a nossa aula de bibliologia. Nós estamos estudando um pouco da Bíblia, seus conceitos. Não tem como não falar em teologia, porque Bíblia é Deus, né? Porque nós pregamos, falamos, ensinamos, e por mais que você tenta não explorar, não tem jeito. Vai sempre chegar na teologia ali, porque é Bíblia, bibliologia. Nós vamos continuar aqui estudando um pouco mais da sua ênfase, da sua trajetória dentro do que nós chamamos de historicidade e também alguma coisa mais perto da geografia e da história. Peço a você, mais uma vez, que sempre tenha contigo algo para anotar. Coisas que falamos, que não está, às vezes, na apostila, mas que pode ser mencionados aqui, você não pode perder essa oportunidade de anotar em algum local, estudar de volta, depois pregar isso, ensinar nos eventos, nos seminários, sem nenhum problema, tá bom? Vamos então, deixa o microfone fazendo muita sombra aqui. Ok. Vamos então à nossa apostila, vamos entender mais um pouquinho do que está lá. Deixa eu chamar aqui na tela. E nós estamos aqui agora é a aula 5, né? Agora é a aula 5. Nós já fizemos a aula 4. Vamos para a aula número 5. Você deve ter feito a prova, né? Eu não vou falar aqui o resultado, porque está com o monitor aí, ó, a monitora está aí com o gabarito. Agora, a aula número 5. Vamos entender um pouquinho mais da palavra de Deus, ok? Bom, a gente vai começar a falar um pouquinho sobre os livros do Antigo Testamento. Vamos entender aí mais ou menos o que a Bíblia nos traz em relação a esses livros. Lembrando que nós vamos voltar nesse assunto que envolve como é que chama? O cânon, né? A gente vai dar uma pincelada para você entender melhor aí. Livros do Antigo Testamento, parte 1. O volume de livros presentes no Antigo Testamento fica a critério das denominações ou grupos que estudaram e chegaram a um consenso. Por exemplo, a Bíblia usada pelos cristãos protestantes, que o Tanakh no judaísmo, inclui apenas 39 livros, ao passo que a Igreja Católica aceitou 46. E a Igreja Ortodoxa foi mais além, adotou 51 livros. Os 7 livros que diferenciam a Bíblia católica do judaísmo e protestantes são conhecidos como apócrifos, cuja autoridade canônica foi retirada, de conteúdo rejeitado pelos dogmas cristãos. Os cristãos compõem assim o AT: Pentateuco, os históricos, os poéticos e os proféticos. Então, nós temos aí de Gênesis ao Deuteronômio, a Josué, Juízes, Ruth, Samuel, Reis, Crônicas, Esté, Jó. Aí vem Salmos, Provérbios, Eclesiastes, Cantares. Aí vem Isaías, Jeremias, Lamentações, Ezequiel, Daniel, Zé, Joel, Amós, Obadia, Jonas, Miqueias, Naum, Abacuque, Sofonia, Ageu, Zacarias, Malaquias. Então tem Pentateuco, eu tenho Deuteronômio, aliás, eu tenho Gênesis, Êxodos, Levíticos, Deuteronômio. Gênesis, Êxodos, Levítico, Números, Deuteronômio. São 5, né? Aí nós temos os históricos: Josué, Juízes, Ruth, Samuel, Reis, Crônicas, Esdras, Neemias, Esté. Aí vem os poéticos: Jó, Salmos, Provérbios, Eclesiastes, Cantares. Proféticos, com profetas maior: Isaías, Jeremias, Provérbios, Eclesiastes, Cantares, Isaías, Jeremias, Lamentações, Ezequiel, Daniel, Osé, Joel, Amós. Os menores, né? Osé, Joel, Amós, Obadia, Jonas, Miqueias, Naum, Abacuque, Sofonia, Zacarias, Malaquias. Estou aqui brincando. É muito livro!
Mas é isso aí. A subdivisão que nós temos dos livros, né, do Antigo Testamento. Então, essa composição, nós já sabemos ali que são inspiração da Torá, do Tanakh, né, e que inclui o Netuvim e Ketuvim. Deixa eu explicar uma coisa para vocês aqui. Os livros na trilogia hebraica, eles têm uma sigla chamada Tanakh, que significa a composição de 3 departamentos. A Torá, certo? Você vai ter de Gênesis a Deuteronômio. Aí você tem o Netuvim, que são dos profetas, e o Ketuvim, que são os escritos, onde inclui os históricos poéticos. Então, na verdade, reduziu para 3, mas está ali locado também na subdivisão dos protestantes, os livros da lei, né, os proféticos, históricos, tal, proféticos, poéticos, mas é assim que se organiza o Antigo Testamento. Tanto o judaísmo como o protestantismo leem na mesma carta. Ok? Vamos agora voltar ainda para a nossa apostila e ver... Opa, peraí, acho que eu coloquei aqui uma coisa errada. Vou voltar aqui, ó. Pronto. Aí vou voltar, pegar aqui de novo. Isso. Agora sim. Vamos lá, os livros do Antigo Testamento, parte 2. Deixa eu aumentar um pouquinho mais. Opa, ficou aqui bom, peraí. Acho que dá, hein? Ficou legal isso aqui. Os livros do Antigo Testamento, parte 2. A relação dos livros do Antigo Testamento, cujo teor é tido como divinamente inspirados pelos cristãos, os cristãos entendem que foram divinamente inspirados. Nós temos Gênesis, Êxodos, Levíticos, Números, Deuteronômio, Josué, Juízes, Ruth, 1º, 2º Samuel, 1º, 2º Reis, 1º, 2º Crônicas, Esdras, Neemias, Esté, Jó, Salmos, Provérbios, Eclesiásticos, Cantares, ou Cântico dos Cânticos, Isaías, Jeremias, Lamentações, Ezequiel, Daniel, Oséias, Joel, Amós, Obadias, Jonas, Miqueias, Naum, Abacuque, Sofonias, Ageu, Zacarias e Malaquias. Os deuterocanônicos que a Igreja Católica adotou como sagrados são Tobias, Judite, 1º e 2º Macabeus, que mostra até aquela história do período interbíblico, né? Sabedoria, Eclesiástico e Baruque. Então, olha, esses livros aí, ó, o Tobias, né? Judite, 1º e 2º Macabeus, Sabedoria, Eclesiástico, Baruque, são livros que a Igreja Católica adotou no seu cânon, mas os protestantes retiraram. E os judeus também não usam, né? Porque o conceito deles é uma alta revelação de Deus, né? Se os livros trazem uma performance de uma alta revelação de Deus, então, tudo bem. Mas, como não é assim, fica difícil. Então, esse é o cânon, são os livros do cânon. Cânon significa vara de medir, tá? Que vem também de cano, de rolo, cano, ou de cana, que tem os gomos. Aí você pode imaginar muita coisa. Mas, na verdade, o termo correto é vara de medir, que é o cânon. Livros do Antigo Testamento, parte 3. Estes estão disponíveis na tradução grega do Antigo Testamento, datada do 1º século a.C. 1º e 2º século, né, gente? A Septuaginta. Segundo a visão protestante, os textos deuterocanônicos, chamados livros apócrifos pelos protestantes, foram supostamente escritos entre Malaquias e o Novo Testamento, numa época em que, segundo o historiador judeu Flávio Joséfo, a revelação divina havia cessado, porque a sucessão dos profetas era inexistente ou imprecisa. O parecer de Joséfo não é aceito pelos cristãos católicos, ortodoxos e por alguns protestantes. E, igualmente, penso assim, uma maioria judaica não farisaica, porque Jesus afirma que durou até João Batista. A lei e os profetas duraram até João. Lucas 16:16, Mateus 11:13, 31. Então, vamos lá. Vamos entender isso aqui de uma forma interessante. No parecer
de alguns, quando Jesus menciona que a lei dura até João, eles não creem que houve silêncio. Apesar de que nós temos uma pausa de 400 anos entre o Antigo e o Novo, onde se dão aquelas conquistas de territórios perto de Israel. Você vai ter os babilônicos sendo vencidos pelos gregos, macedônicos, né? Depois o Alexandre morre, então... Aliás, os babilônicos, os médios, os persas, não é isso? Aí o Alexandre o Grande. Depois os generais Ptolomeus e os Antíocos, lá de cima, né, da Síria. Depois Israel fica na mão de Ptolomeu, depois passa para a mão dos Antíocos. Depois vai para a mão de Roma. Nesse inteirinho, nós temos 400 anos rolando aí. E não houve mais nenhum registro de Deus falando à Terra. Muitos livros desses mencionados aí são livros históricos, né? A maioria. Inclusive Macabeus. Mas como Jesus menciona até João Batista, um pessoal entende assim. Eu fico, por exemplo, quando eu falo eu fico, é a minha posição como professor, é que houve sim um silêncio. Deus parou de falar, não teve mais ninguém. Ninguém. Só Jesus, então, aí João Batista começa a vir em nome do Senhor falar. E aí Jesus, aí vem os apóstolos, aí pronto, aí Deus volta a uma outra dispensação. Mas nesses 400 anos teve um silêncio. Por isso que os protestantes não aceitam os livros escritos nesse período, são 7. E chamam de apócrifos, que são livros não consagrados, ou livros profanos também, ok? Vamos então voltar ao nosso screen e puxar aqui a tela mais uma vez, para entender melhor esse contexto aqui. Os livros do Antigo Testamento, parte 4. Na Torá, Pentateuco é o nome grego para Torá, né? Que são as leis. O Penta, então, são 5, né? Aí, por causa dos 5 livros. Há uma divisão de 3 partes: a lei, os profetas e os escritos. Preste atenção que isso pode cair na prova. Os nomes destas partes, originalmente, está em hebraico e aramaico. Os nomes que usamos hoje são oriundos do grego. O Pentateuco é formado por 5 livros: Gênesis, início; Êxodo, saída; Levítico, relativo à tribo de Levi; Números, é assim que está escrito, é Números mesmo; Deuteronômio, o título em português deriva do grego, que significa segunda lei. Uma referência à frase da Septuaginta: Tu Deuteronomio toto. Em hebraico fala-se Devarim, que significa a palavra ditas. O conjunto dos livros do AT chama-se Tanakh. Em hebraico é um acrônimo. São 3 primeiras letras das divisões tradicionais do texto massorético: Torá, Nevim e Ketuvim. Gente, os massoréticos é um grupo de tradutores. Massoré significa tradição. Esse pessoal vem depois de Cristo, eles vão fundar uma comunidade que vão traduzir muita coisa e organizar aí o Antigo Testamento, né? Então, Torá, Nevim, Ketuvim, ensinamento, profetas e escritos. Ensinamento, né? Do Torá, ou as leis. Nevim, profetas. Ketuvim é os escritos. Ó, Nevim, Nebu, Nevu, Nebu. Por que Nevo? Nebu, Monte Nebo, monte do profeta, mas Nebo em árabe. Só que se assemelha Nevim, Nevu, Nebu, se aproxima aí, né? Agora, alemão, here, em inglês, here, que é aqui, né? Em inglês, I, alemão, ir, que é eu. E aí vai. Que resulta em Tanakh, acróstico de Torá, Netuvim, Ketuvim. Também em hebraico, Mikra. E ainda com a Bíblia hebraica, que é a coleção canônica dos textos israelitas, que é a fonte do cânone cristão do Antigo Testamento. Esta coleção é composta de textos no hebraico bíblico, com exceção de 2 livros, o de Daniel e o de Esdras, que contém trechos em aramaico bíblico. O texto tradicional usado é chamado de texto massorético. No Tanakh constam 24 livros. Muito bem.
umas partes de Daniel e de Esdras convém no aramaico bíblico. Por que aparece aí o aramaico bíblico logo com Daniel e com Esdras? Exatamente, porque é o tempo do cativeiro babilônico. Tanto Esdras como Neemias e Daniel foram contemporâneos por ocasião, Zorobabel, né? Por ocasião do cativeiro babilônico. E como na Babilônia falava-se aramaico, aramaico vem dos arameus e hebraico dos hebreus. São duas linhas. Ó, cuidado com esse negócio que o hebraico vem do aramaico. Não. O aramaico é uma língua, o hebraico é outra. Agora são parecidas e pertencem ao mesmo tronco indo-asiático. Na época, o povo de Deus parou de falar o hebraico e vieram falando o aramaico. O hebraico foi aos poucos ressuscitado. Foi tido como língua morta, mas há pouco tempo ele foi reavivado, mais próximo do que podia sentir-se do original. Jesus, portanto, falava o aramaico. Foi o que Israel trouxe do cativeiro falando, mas são parecidos. Alguém já arriscou dizer que é como o espanhol e o português? Pode ser. Então, aí nós temos essa compilação feita pelos maçoréticos também. Israel volta do cativeiro e vai se reorganizar, inclusive na área da palavra. E o Ezra vai ler, né, essa palavra e o povo ficar em pé de dia até a noite, ouvindo, né, aquela palavra, de tanta saudade que eles tinham da palavra de Deus. É interessante esse retorno bíblico aí, essa composição. Então, você acabou de ver isso aí, a composição dos livros do Antigo Testamento. Vamos fazer uma revisão para a gente fazer o questionário, né? Ô, professor que gosta de questionário, né? Pelo amor de Deus. Vamos lá, então. Aqui, opa, passou. Então, o volume de livros, né, são 39, da mesma forma que são na nossa Bíblia, né? Na Bíblia dos evangélicos. Somente a Igreja Católica, que foi para 46, e a Ortodoxa, que foi para 51. Quem é a Igreja Ortodoxa, gente? Tá vendo? Uma coisa que tem que anotar no papel, que isso aqui não está na lição. A Igreja Ortodoxa, ela rompeu com a Igreja Católica nos idos de 1054. Foi a grande cisão. Eles não têm papa, eles têm patriarcas. Eles são iconoclastas também. Então, eles são bem diferenciados da Igreja Católica, né? A católica, felizmente, ela entrou por uns caminhos inaceitáveis biblicamente, né? Mas aqui não é o objeto da matéria, eu não vou entrar nesse mérito. Então, nós temos a subdivisão feita pelos judeus, que é a lei, né? Os profetas e os escritos. Já na divisão protestante, que está dentro dos três lá dos judeus, dos hebraicos, tem o Pentateuco, que são as leis, os livros históricos, e contos de histórias, os poéticos, né? E os proféticos. Portanto, 1, 2, 3 e 4. 4 divisões. Sendo que a primeira divisão lá do judaísmo é só 3, ok? Aí a gente viu aqui a sequência dos livros e descobrimos que a Igreja Católica adotou 7 livros, chamados apócrifos. Aí tem Tobias, Judite, primeiro, segundo Macabeu, Sabedoria, Eclesiastes e Baruque. Eles adotaram isso aí. Então, mas os protestantes, os evangélicos não aceitaram. A Septuaginta traduziu esse material hebraico para o grego no segundo século antes de Cristo, quando o Ptolomeu Filadélfio mandou chamar 72 escribas lá de Israel para traduzirem a Torá para o grego. Por quê? O grego era a língua da época, a língua comercial, era o mais falado, que foi uma ideia de Alexandre o Grande, né? De fazer isso, para que o mundo fosse mais organizado nos negócios marítimos, com uma língua só. O grego, então, foi usado para isso. Aí nós temos no grego, não vou dizer que é bem koiné, né? Ele é um grego entendido, falado na época, mas o koiné muito ajudou, né? Então, e o Flávio José é um dos que mencionam isso aí também. Então, a gente viu o Torá, né? Já falei, são três divisões aí. O Tanakh, né, que é um acróstico
do Torá Netuvim Ketuvim, tudo bem? E vamos, então, ao nosso questionário. Muito bem. Vamos lá. Opa, deixa eu voltar aqui um pouquinho. Pronto. Questão número 1. A composição do Antigo Testamento para os judeus é A. Profetas, leis e êxodo. B. Lei, profetas e escritos. C. Escritos, lei e salmos. Preste bem atenção. A composição do Antigo Testamento para os judeus é A. Profetas, leis e êxodo. B. Lei, profetas e escritos. C. Escritos, leis e salmos. Se você acha que é A, coloca um A. Se acha que é B, coloca um B. Se acha que é C, coloca um C. Ok? Eu não vou correr igual da outra vez não, tá, gente? Vamos lá. A composição do AT para os cristãos, aí mudou, né? O Antigo Testamento para os cristãos, como é que é? A. Pentateuco, históricos, poéticos e proféticos. Pentateuco, poéticos, leis e evangelhos. C. Poéticos, proféticos, apostólicos e históricos. Qual dos três é a composição do AT para os cristãos? Se for A, coloque 2A. Se for B, coloque 2B. Se for C, coloque 2C. Não vale ficar olhando aí do irmão, tá? Tô vendo gente aí olhando para o lado aí. Não pode olhar para o lado, não. Tem que fazer essa prova. Ok? Ok. Qual desses livros é apócrifo para os evangélicos? Qual deles que os evangélicos não aceitam como livro inspirado? A. Ezequiel. B. Baruque. C. Isaías. Qual desses livros é apócrifo para os evangélicos? Se for A, coloca 3A. Se for B, coloca 3B. Se for C, coloca 3C. Ok? Pergunta número 4. O Antigo Testamento dos judeus é semelhante ao AT dos cristãos. Isso é verdadeiro ou não? Se for, coloca sim. Aí é 4A. Se você acha que não, coloca não. Ó, o Antigo Testamento dos judeus é semelhante ao AT dos cristãos. Você vai colocar aí a forma que você achar melhor, ok? Uma vez feito o questionário, uma vez dada a matéria, nós vamos prosseguir para a aula número 6. Próxima aula é a 6. Lembrando, mais uma vez, traga sempre o que anotar. De repente, alguma coisa não ficou clara, você precisa melhorar, você anotou uma informação nova que você pode até pregar, não deixe de colocar isso, de escrever, de colocar do lado, até porque vai te ajudar no resumo e vai te ajudar na prova. Lembrando que quando você escreve, você aprende muito mais do que só assistir. Eu estou aqui do outro lado, aula remota, a apostila está pronta, mas não impede que você leia a apostila também, leia alguns livros concernentes a esse assunto, né? E se intere um pouco mais, para você poder ir na frente da igreja e, com segurança, passar uma aula bem bonita. Muito obrigado, Deus abençoe. A gente volta para a próxima aula, a 5ª aula. Não vai embora, fique comigo aí. Amém.